Dia 5 de fevereiro. No vídeo de hoje, continuaremos nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Êxodo 21, 2.22, 23, 3, Mateus 24, 1, 28, Salmos 29, 1, 11 e Provérbios 7, 6, 23. Prepare sua Bíblia. Reserve um tempo de tranquilidade e venha comigo nessa caminhada de fé, crescimento e aprendizado. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para acompanhar cada etapa deste plano. Agora, vamos mergulhar juntos na palavra de Deus e refletir sobre os ensinamentos preciosos que ela nos traz. Êxodo 21 horas e 22 menos 23 horas e 13. Versículo 22. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, sem que haja outro dano, será imposto uma multa, conforme o que o marido da mulher exigir e o juiz determinar. Versículo 23. Mas, se houver dano, então darás vida por vida. Versículo 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Versículo 25. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Versículo 26. Se alguém ferir o olho de seu escravo ou sua escrava, de modo que fique cego, ele o soltará de graça, por causa do olho. Versículo 27. Se alguém ferir o dente de seu escravo ou de sua escrava, ele o soltará de graça, por causa do dente. Versículo 28. Se um boi ferir um homem ou uma mulher e morrer, o boi será apedrejado e sua carne não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Versículo 29. Mas se o boi tiver sido acostumado a ferir e o dono foi avisado disso, mas não o vigiou, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado, e também o dono será punido com a morte. Versículo 30. Se sobre o dono do boi houver uma multa, ele pagará o valor que o juiz estipular, e a vida do boi não será tomada. Versículo 31. Se o boi ferir um filho ou uma filha, conforme essa sentença se fará. Versículo 32. Se o boi ferir um escravo ou uma escrava, o dono pagará 30 ciclos de prata, e o boi será apedrejado. Versículo 33. Se alguém abrir um poço ou fizer uma cova e não cobri-la, e um boi ou um burro cair nele, o dono do poço fará compensação. Ele pagará o valor do animal, e o animal morto será dele. Versículo 34. Se alguém pegar o boi de outro para pastá-lo e o matar, restituirá o boi por inteiro, e o animal morto será seu. Versículo 35. Se alguém ferir um boi ou uma ovelha, ou seu dono matar, o resto da compensação será feito. A responsabilidade será paga. Versículo 36. Se alguém ferir outro, ele vai ser responsabilizado de acordo com a situação específica do caso. Capítulo 22. Dos prejuízos à propriedade e responsabilidade. Versículo 1. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha, e o matar ou vender, restituirá 5 bois por um boi, e 4 ovelhas por uma ovelha. Versículo 2. Se o ladrão for achado arrombando a casa, e for ferido, não será culpado de sangue. Versículo 3. Se o sol já tiver nascido, o ladrão será culpado de sangue. Ele restituirá o que roubou. E, se não tiver o que restituir, será vendido por seu roubo. Versículo 4. Se alguém for encontrado com o que foi roubado, seja boi, seja jumento, ou ovelha, vivo ou morto, o ladrão pagará o dobro. Versículo 5. Se alguém fizer pastar o campo ou a vinha, e deixar o gado pastar em campo alheio, ele restituirá o melhor de seu campo, e do melhor de sua vinha. Versículo 6. Se alguém acender fogo e queimar espigas de cereal, se queimar um campo, o que acendeu o fogo restituirá o que foi queimado. Capítulo 23. Direitos e justiça social. Versículo 1. Não propagarás falsos rumores. Não ajudarás o ímpio, sendo testemunha falsa. Versículo 2. Não seguirás a multidão para fazer o mal, e, não respondendo em litigioso, ao inclinar-se para as maiorias para torcer o direito. Versículo 3. Não farás acepção de pessoas no processo, seja pobre ou rico, o julgamento deverá ser justo. Versículo 4. Se encontrares o boi ou o jumento de teu inimigo extraviado, devolve-lhe. Versículo 5. Se vires o jumento de alguém que odeia e caído sobre sua carga, não deixarás de ajudá-lo. Ao contrário, ajudarás a erguer o jumento. Versículo 6. Não perverterás o direito do teu pobre em sua demanda. Versículo 7. Fica longe da palavra falsa, e não mate o inocente e justo, pois eu não justificarei o ímpio. Versículos finais de Êxodo 23, 8, 13. Versículo 8. Não aceitarás suborno, pois o suborno cega os sábios e perverte as palavras dos justos. Versículo 9. Não oprimirás o estrangeiro, pois vós sabeis como é ser estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Versículo 10. 6 anos semearás a tua terra e recolherás o seu fruto. Versículo 11. Mas no 7º ano deixarás a terra descansar e ela ficará semeada. O pobre do teu povo comerá do fruto, e o que sobrar comerão os animais do campo. Versículo 12. 6 dias trabalharás, mas no 7º descansarás, para que teu boi e teu jumento descansem, e o filho da tua serva, e o estrangeiro, se refresquem. Versículo 13. Atende a tudo o que te falei, e não menciones o nome de outros deuses, nem se ouça da tua boca. Mateus 24, 1-28. Versículo 1. E, saindo Jesus do templo, ia retirando-se, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Versículo 2. E, Jesus lhes diz: Não vedes tudo isto?
Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3. E, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos, em particular, dizendo. Versículo 4. Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda, e do fim do mundo? Versículo 5. E, respondendo Jesus, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Versículo 6. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 7. E, ouvireis de guerras e de rumores de guerras, vede que não vos turbeis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Versículo 8. Pois, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Versículo 9. Mas tudo isto é o princípio das dores. Versículo 10. Então, vos hão de entregar para serdes afligidos, e vos matarão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versículo 11. E, então, muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Versículo 12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Versículo 15. Portanto, quando virdes no lugar santo a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Versículo 17. Quem estiver no telhado não desça a tirar qualquer coisa de sua casa. Versículo 18. E quem estiver no campo não volte atrás para tomar a sua capa. Versículo 19. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Versículo 20. Orai, para que a vossa fuga não seja no inverno nem no sábado. Versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Versículo 22. E, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali está, não acrediteis. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e maravilhas, para enganar, se possível, até os escolhidos. Versículo 25. Eis que vos tenho prevenido. Versículo 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Versículo 27. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Versículo 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Salmos 29, 1, 11. Versículo 1. Tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, tributai ao Senhor a glória e o poder. Versículo 2. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Versículo 3. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Versículo 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Versículo 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Versículo 6. Ele os faz saltar como bezerros, o Líbano e o Sirion, como filhos de unicórnios. Versículo 7. A voz do Senhor derrama labaredas de fogo. Versículo 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Versículo 9. A voz do Senhor faz parir as servas, e desnuda os bosques, e no seu tempo tudo diz, glória. Versículo 10. O Senhor estava assentado sobre o dilúvio, e o Senhor se assenta como rei para sempre. Versículo 11. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Provérbios 7, 6, 23. Versículo 6. Porque, da janela da minha casa, olhei pelo vidro. Versículo 7. E vi entre os simples, observei entre os moços, um jovem falto de entendimento. Versículo 8. Que passava pela rua, junto à esquina, e andava pelo caminho da sua casa. Versículo 9. No crepúsculo, à tarde, ao anoitecer do dia, nas trevas e na escuridão. Versículo 10. E eis que lhe veio ao encontro uma mulher, com vestes de prostituta e astuta de coração. Versículo 11. Alvoroçada e irrepreensível, os pés dela não permanecem em casa. Versículo 12.
Agora, ela anda pelas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Versículo 13. E, apoderando-se dele, beijou-o, e, com o rosto impudente, lhe disse. Versículo 14. Sacrifícios de paz ofereci, hoje paguei os meus votos. Versículo 15. Por isso, saí ao teu encontro, para te buscar diligentemente, e te achei. Versículo 16. Já tenho ornado a minha cama com tapeçarias, com cintas de várias cores do Egito. Versículo 17. Já perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Versículo 18. Vem, embriaguemo-nos de amores até amanhã, deleitemo-nos nas carícias. Versículo 19. Porque o marido não está em casa, foi fazer uma viagem longínqua. Versículo 20. Levou consigo o saco de dinheiro, e não voltará para casa antes da lua cheia. Versículo 21. Com muitos artifícios o persuadiu, com a lisonja dos seus lábios o forçou a se entregar. Versículo 22. De repente, ele a seguiu, como o boi vai para o matadouro, e como o servo prisioneiro. Versículo 23. Até que lhe atravessa a alma como uma flecha, como a ave se apressa para o laço, não sabendo que é contra a sua vida. Encerramento. Que possamos refletir sobre os ensinamentos profundos contidos nesses textos e aplicá-los à nossa vida diária. Ao longo desta leitura, encontramos a sabedoria que Deus nos oferece, com instruções claras para nossa jornada de fé e obediência. Que o Senhor nos conceda entendimento e nos guie por sua palavra. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar cada passo dessa caminhada de fé. Até o próximo vídeo.